está percebendo que primeiro Deus trata em nós. Profeta, eu pastoreando por muitos anos, agora estou itinerante, ainda apesar que Deus tem falado que vou voltar a ser um pastor local, de igreja local. Pelo menos o profeta está falando isso. E aí o que eu tenho percebido da geração de hoje, diferente que eu me converti tem 30 anos. Então, eu acompanhei a minha geração, vamos dizer que era um jovem, né? Eu me converti, tinha uns 22 anos, hoje eu tenho 52. E aceitava a orientação do pastor, às vezes até bronco. Meu pastor era bruto. Ele chamava a atenção na frente de todo mundo, era meio violento. Eu nunca fiz isso. Mas hoje, até pastoreando há poucos anos aí, quando eu estava pastor numa igreja local, um irmão fez uma coisa que não devia. Aí eu chamei ele no canto, não foi nem na frente de todo mundo, diferente do meu pastor, que chamava na frente de todo mundo e deixava nós envergonhados. E falei com outro pastor, ó, irmão, não é desse jeito, falando nesse tom de voz. Sim. Irmão, não é desse jeito, assim tá errado, você tem que fazer assim. Não falei áspero, eu falei como ensino. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele saiu da igreja, porque não aceitou uma correção. E não humilhei ele, não envergonhei ele, porque não foi sozinho, só eu e outro pastor, chamamos ele, falamos num tom de voz tranquilo, não foi nenhuma bronca como homem, foi tentando ensinar. A correção era para ensinar, irmão, não é assim, é desse jeito. Isso eu tô falando da última vez, mas já teve vários casos que eu cheguei para o irmão para ensinar a correção, para ensinar. Então as pessoas não estão mais aceitando ser tratado. Algumas pessoas, não sei se você percebe isso, pelo menos na minha convivência está acontecendo isso, que as pessoas não estão, entra na questão do orgulho, as pessoas não estão deixando mais. E tem uma irmã que era tão ferida, tão machucada na igreja, que nós tentamos ajudar ela e ela saiu falando um monte, até mal de mim. Mas eu fiquei pensando, ela não quis ficar, que Deus estava tratando de curar ela. As pessoas não estão deixando. É impressionante. Não sei se você já teve casos assim. Eu falo assim mais na questão pastoral, que eu já enfrentei casos assim. Sim, na verdade, tudo remete àquilo que nós dissemos inicialmente, né? Conhecimento não é uma opção, é uma condição. Nós entendemos, e de novo, esse resgate dos ministérios, a função do ministério, né? É o discipular, desde o primeiro momento, né? Muitas vezes, né, e de novo, não quero apontar ministério, porque quem trata com ungido é Deus, mas entender as funções do ministério. Muitos estão em posições que não foram concedidos pelo Senhor. Explica aí melhor. Vamos falar sobre isso, pastor. Aí vamos ser cancelados agora, hein? Mas estamos aqui para isso, sob a direção do Espírito Santo. Né? É importante, por isso que o trabalhar o tempo é necessário. Né? E é nesse secreto que o Senhor vai te dar a direção do teu chamado. Tem muitos que não entenderam a função de cada ministério. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo, desde o início. Depois você passa por esse processo da limpeza da caixa e manifestar o reino dele, aí sim ele começa, porque vai ser no caminho que ele vai conceder isso. Nós não temos estrutura para suportar isso. E muitos têm pulado etapas. E aí muitas vezes está em função que, primeiro que não foi tratado, porque só pode amar quem foi amado. Tem muita questão de paternidade. E aí, ferido, fere. Curado, cura. Nós precisamos entender isso. Profeta, você falou já 2 vezes paternidade, mas paternidade humana, está falando do pai natural ou a paternidade de Deus? O pai eterno. O pai eterno. Né? O pai eterno. Tem muitos que não têm a revelação da paternidade de Deus. Não tem. Na verdade, assim, e isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Fundamental. Principalmente no chamado. Esse é o ponto de partida. Por quê? Porque aí, a partir daí, você vai ter a direção do Espírito Santo para aquilo que você foi chamado. Quando você está alinhado, pastor, eu falo pela misericórdia e graça do Senhor, né? O ministério que Ele nos concedeu, da forma que está avançando, é por quê? Porque está alinhado com aquilo que Ele chamou. Não diz respeito a mim. Na verdade, não tenho capacidade nenhuma, nem intelectual. Não fui formado para isso. Mas quando eu olho para a minha história, tudo leva a isso. Então, quando a gente entende que o ministério apostólico, a função do pastor, né, que é de cuidar, mas ele foi cuidado,
Ele foi discipulado? Ou foi colocado lá? Ele tem a direção do Espírito Santo que ele está na função? Porque, principalmente, um pastor, ele tem essa função, né? De abraçar, de cuidar. Então, você olha pela característica dele, pela personalidade dele. O senhor não erra na escolha. Mas muitos acabam sendo impulsionados. Por quê? Porque aí a gente vai falar da questão da alma, né? Vaidade, né? Orgulho. E isso não vem de Deus. Então, fundamental, antes de você entrar nesse processo do chamado, é permitir que o Senhor faça, e aí no tempo certo ele vai te enviar. Ó, vamos pela palavra, para não ficar na palavra do profeta. Nós temos aqui, ó, João 20, no 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, diz respeito ao Pai. O Pai enviou. E para isso ele enviou o Espírito Santo. Então eu nunca me preocupei acerca de chamado. Eu quero deixar um testemunho aqui para você entender como isso acontece na prática, né? Eu, quando fui chamado, passei pelo processo um dia. No meu processo de devocional oração, ou seja, de relacionamento com o Senhor, o Senhor me deu uma instrução. Abre um Instagram, nem sabia o que era Instagram, e coloca lá profeta. Eu falei, tô ficando louco. Você massacrado, profeta? Começou assim. Então nunca passou de uma atitude minha, mas sim a obediência da direção do Espírito Santo. Eu nem sabia, nem tinha. Na verdade, eu sou o primeiro, como a gente tem um chamado de Abraão, o primeiro da família. Onde está a chave nisso? Espírito Santo de Deus. Não tem como. Porque muitos caminham assim, não, eu conheço então a minha família, meu pai é pastor, eu vou ser pastor. Né? Não, chamado vem do Senhor. Está aqui o texto. Né? E que eu acho interessante quando a gente olha aqui para esse texto, quer ver? Eu acho muito forte, né? Para que quando você entenda por que está se manifestando o reino, porque está alinhado com o chamado. Olha aqui, ó, nós temos essa verdade aonde? Em Lucas. Lucas, olha aqui, ó. Jesus é expulso de Nazaré. No versículo 14 está assim, ó. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. A sua fama correu por toda a terra de redor. O que eu aprendo com isso? Né? O que eu aprendo com isso? Ó? A sua fama pela virtude do Espírito. Nós estamos falando para a igreja, você entende que o ministério do Senhor Jesus como homem, né? E é por isso que ele deixou a instrução. E faremos sinais como ele fez e faria sinais maiores. Né? Então, pela virtude do Espírito, né? A sua fama correu. Então, quando você está alinhado com o ministério, com o chamado que o Pai te concedeu, não tem como, vai gerar frutos. Porque você já se rendeu, não tem a respeito de você. Quando o Senhor fez esse convite, o Espírito Santo testificou meu espírito. Eu falei, o que eu vou dizer? Ele falou, filho, só abre a boca. Só abre a boca. Eu vou trazer uma instrução para a minha igreja. Isso diz respeito à obediência. Obviamente, você tem que ter e guardar os mandamentos. Porque o Espírito vai trazer a revelação. Veio para nos ajudar e confirmar todas as coisas. Ó. E olha o que o Senhor Jesus disse no 18, que chama muito a minha atenção. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, manifestando o reino do Senhor. Então essa é a chave. Essa é a chave. Esteja alinhado com aquilo que o Senhor te chamou, o seu chamado. Aonde eu vou ter essa direção? Gerando um relacionamento com o Espírito Santo. Mas seguindo o padrão, primeiro em nós, permita que ele faça. Porque eu vejo ele batendo uma porta. Mas a gente que abre. Então o que acontece? A questão do discipulado, igual o senhor trouxe esse testemunho, é porque não está exercendo a função. Né? Tudo gera lá o princípio, ele concedeu. Então, quando os ministérios entendem que é para aperfeiçoar os santos, nós não presenciamos esse tipo de atitude. Porque ele já foi discipulado desde o primeiro momento, ou seja, o cuidado, estando próximo. Porque, com certeza, e eu vou falar isso através do dom da revelação, né, é um filho que está ferido. Alguém feriu, que não estava curado. Por isso que nós precisamos olhar, e o discernimento de espírito vai dar isso. Né? Olhar, falar o que está além daquilo que eu estou vendo. Amém? Amém.